Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso centro. Antes de nós iniciarmos os trabalhos da noite, eu tenho alguns avisos. No mês de setembro, nós teremos aqui em Sarandi, no dia 19, às 20 horas, aqui no nosso centro espírita, o palestrante carioca, Hélio Ribeiro. O Hélio Ribeiro é daqueles homens que dedica o seu trabalho a obras de caridade. Ele tem as suas mãos ocupadas, vamos dizer assim, num trabalho um trabalho belíssimo em Niterói. Ele falará sobre superando a ansiedade, Dia 19 é um dia fora do nosso dia de trabalhos aqui, é uma sexta-feira, às 20 horas, Então estão todos convidados e ainda convido a todos para que façam uma propaganda que a gente possa encher o nosso centro, colocar umas cadeiras ali assim, eu digo que a espiritualidade virá e irá lotar os andares superiores aqui que a gente não enxerga, mas nós encarnados podemos aqui lotar o nosso centro. A palestra vai ser muito boa. Ele passará alguns dias aqui conosco. Ele já teve outras vezes, já esteve aqui, fazendo outras vezes, e a gente sabe da qualidade que ele tem, Ele fará o nosso Intrade, que é no dia 21, para o Encontro de Trabalhadores e Estudantes da Doutrina Espírita, que será em Carazinho. Então, todos os trabalhadores e estudantes também estão convidados para irmos a Carazinho com esse trabalho do Hélio Ribeiro. Ele é um advogado, muito bem sucedido, por sinal, e não vamos nos arrepender de vê-lo. No dia 24, que será na próxima quarta-feira, que é o dia ordinário, então, dos nossos trabalhos, teremos o José Amaral, de Panambi, que também faz uma palestra maravilhosa. Estão todos convidados também a virem e trazerem conhecidos para o dia 24. Então eu convido a todos nesse momento a elevar o pensamento a Deus, a Jesus, em oração e em agradecimento pelo nosso dia, pela nossa saúde, por estarmos aqui reunidos mais uma vez, dispostos a ouvir, dispostos a falar de Jesus, a aprender, a nos transformar, a nos melhorar. Que sejamos então os escolhidos, que possamos ter uma boa reunião, produtiva, em paz e harmonia. Que assim seja. E para a noite de hoje, então, eu escolhi falar para vocês esse tema do Evangelho, falar de Jesus. Vamos falar de Jesus. Essa alma grandiosa, esse Espírito perfeito, que comanda o nosso orbe, governador do nosso planeta, o Espírito mais evoluído que já habitou o nosso planeta, e que vem no leme dessa embarcação, que é a nossa Terra, e esteve aqui e trouxe os ensinamentos necessários para que a gente possa compreender a vida, compreender o porquê de estarmos aqui e andarmos numa linha reta, deixou o guia, deixou o Evangelho, que é o guia mais seguro que a gente pode seguir para não errar. Então, falar dele é sempre muito bom, Hoje, especificamente, vamos falar, então, de uma parábola
Porque dentro do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados e poucos os escolhidos, dois ensinamentos do Cristo, duas parábolas do Cristo norteiam esse capítulo, né? E essas parábolas são o festim de núpcias e a porta estreita, né? Vamos nos deter mais ao festim de núpcias, ou essa parábola do festim de bodas, pode ser dito então também. E chamados e escolhidos, né? Nem todos os que ouvem o chamado da verdade realmente o seguem. É necessário mais do que ouvir. É preciso agir com fé viva e sincera. Aparentemente, olhando ali na imagem e ouvindo o ensinamento lá que está em Mateus, capítulo 22, versículo 14, muitos chamados, são poucos os escolhidos, nós podemos entender erroneamente que Deus vem aleatoriamente e escolhe os poucos eleitos. Será que é isso mesmo? Né? O Haroldo Dutra Dias fala uma frase que eu acho muito interessante, eu achei muito bonita, né? Porque, e até engraçada, nós fizemos com os ensinamentos do Cristo, muitas vezes, assim como a gente faz, assim como alguém faria para comer uma banana. Como assim? Muitas vezes, lendo a Bíblia, nós descascamos a banana, jogamos a fruta fora e comemos a casca. É mais ou menos isso que a gente faz com os ensinamentos do Cristo, né? Mas aí, né, vem a grandeza de Kardec, né? Vem a inteligência, o aspecto científico do mestre de Lyon, para nos auxiliar nesse entendimento, para nos auxiliar em como fazer para comer a banana e não para comer a casca, né? E quando falamos em parábolas, eu disse que esse capítulo 18 está baseado em duas parábolas, que nós vamos nos deter na parábola do festim de bodas, contada por Cristo. Então, quando falamos em parábolas, é preciso a gente compreender algumas coisas, né? Jesus, ele era perfeito em tudo. Então, ele foi o maior pedagogo também que já habitou o planeta Terra. E ele ensinava para pessoas que não tinham muitos conhecimentos, não eram intelectualizadas naquela época. Ensinavam pessoas de uma outra cultura lá do Oriente, muito, muito, muito diferente da nossa cultura, dos nossos costumes, das nossas... E ele utilizava aquela cultura, aqueles costumes, as lendas, os ditos, até mesmo palavras como o nosso ba, o nosso tchê, né? E às vezes nós não entendemos, nós comemos a casca mesmo, né? Então, nessa parábola do festim de núpcias, nós temos que entender que para aqueles homens e mulheres daquela época, 2000 anos atrás, o casamento, as bodas, era o acontecimento da vida, né? Aliás, isso a gente copiou da cultura judaica, né? Não com esse tom que Jesus demonstra nessa parábola, mas por muito tempo o casamento foi um acontecimento na vida de nós aqui da cultura ocidental, né? Até hoje, muitas vezes aquela festa de casamento, aquele preparo, o vestido da noiva, o buquê, enfim, todas aquelas
aquelas coisas relacionadas à festa do casamento, né? Lá, para os hebreus, era a festa principal, o acontecimento da vida, né? E eles comemoravam de 3 a 7 dias esse acontecimento. Então, só aí já dá para entender um pouco da parábola. Mas eu vou ler a parábola, eu vou contar a parábola para vocês e depois nós vamos discutindo. Então, Jesus, ele conta que o reino dos céus é semelhante a um homem-rei que faz as bodas do seu filho. E ele pede para os servos, então, que vá e convide e leve o convite a todas as pessoas que ele deseja convidar. Mas os convidados não aparecem, nenhum. Então, o rei fica surpreso, pede para os seus servos que levem novamente os convites e reforce. Diz, olha, eu preparei a festa, o banquete está pronto, os meus bois e os meus animais cevados já estão abatidos e está tudo certo, né, para que vocês venham e aproveitem a festa de casamento do meu filho. Imagina, quem que perderia a festa do filho do rei, né? Alguém recebeu aqui o convite do filho da rainha lá da Inglaterra alguma vez, né? E se tivesse recebido, será que perderia, né? Então, para surpresa do rei, novamente ninguém apareceu. As pessoas foram para os seus compromissos, para a sua casa de campo, e ninguém apareceu novamente na festa. E mais, eles pegaram os servos, alguns dessas pessoas, desses convidados, pegaram os servos e mataram os servos que tinham levado o convite. Então o rei ficou irado. Ele pensou, mandou os exércitos para que marchassem sobre aqueles homicidas, os matassem e queimassem todas as suas casas. Feito o serviço, feito o trabalho, voltaram o exército para casa e o rei pensou, bom, eu estou com a festa pronta, os bois estão e os cevados já estão abatidos, então vamos continuar com a festa. Mandou os servos que saíssem para as ruas, pelas esquinas, pelas estradas e convidasse quem quer que fosse. Ricos, pobres, né? Quem eles encontrassem era para trazer para a festa do filho do rei. Aí vieram as pessoas e encheram a sala, encheram o salão para a festa, né? Então chegou o rei para ver os convidados, né? Satisfeito que estava cheio, mas ele se deparou com um homem que não tinha vestido a túnica nupcial. Ele já pergunta para o homem, mas como que você me aparece na festa do filho do rei sem a túnica nupcial? E o homem humilde se calou. Aí ele mandou que os servos amarrassem esse homem, mãos e pés, e que fosse lançado às trevas ulteriores, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Veja só, se a gente não tiver uma explicação para isso, nós estamos comendo a casca, né? Ao invés da banana. Então a primeira coisa que nós devemos extrair dessa parábola é que o retorno para o mundo espiritual é uma grande festa, da qual todos seremos convidados. Ou por acaso alguém aqui acredita que não vai ser convidado para o retorno ao mundo espiritual? Todos nós seremos convidados para essa festa. Segundo Jesus, a festa da vida. É a festa da vida. É a principal festa da nossa encarnação. É o retorno, né? E o que vem a ser, então, esses convites, né?
Então, se nós pensarmos em Deus, o primeiro contato que nós tivemos com a lei de Deus foi a lei mosaica. Foi os 10 mandamentos escritos lá no Monte Sinai, recebidos por Moisés. Esse foi o primeiro convite para que nós conhecêssemos, né, e pudéssemos nos preparar para a festa que nos espera no nosso retorno. Esse foi o primeiro convite. Mas o que aconteceu? Né? Os convidados não deram muita bola. Não vamos dizer que ninguém apareceu, ninguém prestou atenção nesse convite de Deus, né? Porque, afinal de contas, eu acredito que todos aqui já alguma vez já estudamos esses 10 mandamentos, né? Mas, na maioria dos casos, né, será que nós realmente recebemos esse convite como forma de mudança, como compromisso, né? Os segundos enviados de Deus, muitos foram os profetas, né? Ele enviou novamente através de Jesus e dos profetas, né? Que a Bíblia está repleta, então, de ensinamentos de profetas, culminando com o ensinamento de Jesus, que muita gente também não deu bola, como diz a parábola. E ainda assim, mais do que isso, alguns deles pegaram esses profetas e assassinaram, né? Como o próprio Jesus foi morto, né? E então, e depois que veio Moisés, depois que veio Jesus e os profetas, para o povo hebreu, né, Deus mandou novamente o convite para qualquer um, qualquer povo, né, qualquer pessoa do nosso planeta, né, porque realmente, com o andar dos séculos, os ensinamentos do Cristo e os ensinamentos das leis divinas foram se espalhando e chegaram realmente, eu não diria nos 4 cantos do mundo, mas chegaram para muitas pessoas, né? Chegaram para bastante gente no nosso planeta. E os ensinamentos da doutrina espírita, aqueles que revelam muito mais, né, da lei divina, revelam a reencarnação, revelam a lei de causa e efeito, revelam a vida após a morte, né? Esses ensinamentos eles são bem contundentes. Tá, mas e como é que se explica então ali na nossa parábola aquele convidado que não estava com a túnica nupcial e daí foi lançado nas trevas ulteriores e que haveria muito choro e ranger de dentes, né? Então, imaginem nós, se nós formos convidados para um casamento nos dias atuais, nós não vamos pensar na roupa que nós vamos usar? Os homens não pensam muito, mas as mulheres, no dia que for convidado, já pensam que roupa que eu vou, né? E isso acontece também nessa festa principal que Jesus está dizendo do nosso retorno ao mundo espiritual. E o que vinha a ser essa túnica, né, nupcial? O que vinha a ser essa roupa na representação da parábola do Cristo, né? Os ensinamentos de Deus, as leis que nós recebemos desde Moisés, depois os profetas, depois Jesus, depois a doutrina espírita, é a preparação. É a preparação, é o aviso, é o convite para que a gente se prepare para que possamos entrar nesta festa principal que é o nosso retorno ao mundo espiritual. Nos livros do Antigo Testamento, 200 anos antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo, nós vamos encontrar citações dos profetas que diziam que nós nos
despimos da roupa carnal e vestimos a roupa espiritual. Então, para o festim de núpcia, é preciso nós vestirmos a nossa túnica nupcial. E para a festa que Jesus está propondo, é preciso que nos preparemos para vestirmos a nossa roupa espiritual. Todos nós somos convidados a participar desse festim de núpcias, dessa festa que Jesus nos fala. E nós estamos preparados com a roupa ideal? Será que nós estamos preparados? Qual a diferença, então, entre os chamados e os escolhidos? Então, chamados são todos aqueles que ouviram falar do Evangelho, que receberam os convites, né? O primeiro convite, o segundo convite, o terceiro convite. Todos aqueles que já ouviram falar de Jesus, esses são os chamados. E os escolhidos são aqueles que vivem conforme esses ensinamentos. São aqueles que se preparam. Eu recebi o convite para o casamento e então vou pensar, vou ter que comprar uma roupa nova, né? É a festa da minha vida. Então Jesus, ele denuncia no seu apostolado, né, ele denuncia a hipocrisia. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? E sim, aquele que sente, é aquele que se preparou, aquele que na prática faz o movimento, faz a preparação. Palavras vazias não bastam, mas a prática do bem é que nos conduz à elevação espiritual. A prática do bem é que nos faz nos preparar para essa festa. Então a prática do nosso dia a dia é muito mais do que a aparência. Então muitos aparentam religiosidades, oram, falam de Deus, estão nos templos, estão rezando, mas será que transformaram realmente os seus corações? Será que agem com egoísmo, com orgulho, com vaidade, ou com aquilo que Jesus exaltava, a simplicidade, a humildade, a sinceridade, ou de acordo com todos aqueles preceitos trazidos lá desde Moisés? Existe um planejamento divino para que a humanidade entre em contato com esses ensinamentos, com essas leis, para que a humanidade vá se preparando aos poucos, né? Não vai acontecer a transformação do dia para a noite. Eu até posso, se a festa está marcada para o sábado, eu até posso ir numa loja hoje e comprar uma bela roupa se eu tiver boas condições financeiras, né? Mas se tratando de sentimentos, se tratando da nossa psique, se tratando de algo mais profundo, não é assim tão fácil essa preparação, né? Então, como é que se reconhece o verdadeiro cristão? Então, é pela transformação interior. Essa transformação, ela não é rápida, ela é lenta. Primeiro vieram os 10 mandamentos com Moisés, uma lei mais dura. Depois, 2000 anos depois, veio Cristo com a lei de amor. Depois, Jesus não falou tudo. Nessas parábolas, muitas vezes, que não são muito bem compreendidas por nós, tem mensagens nas entrelinhas, que aí a grandeza de Kardec, né, com a ajuda dos espíritos, nos auxiliam a compreender essas mensagens que estão nas entrelinhas dessas parábolas, porque Jesus não podia dizer tudo para aquele povo de 2000 anos atrás, aquele povo que esperava um Messias conquistador, um guerreiro que viesse
e derrubasse o Império Romano, porque nesse momento, né, Israel estava dominado politicamente pelo Império Romano, né, pelos romanos. Eles queriam um salvador, um guerreiro. Eles não queriam alguém que amasse o inimigo. Ele não pôde falar tudo. Ele deixou nas entrelinhas muitas coisas, né? Então, um verdadeiro cristão começa no primeiro dia, aos poucos, assim como a lagarta. A lagarta se arrasta e vai passar o tempo necessário para que ela pendure ali, e depois vai passar mais o tempo necessário para que saia a borboleta. Assim somos nós. Nós vamos compreendendo a lei de Deus aos poucos, o amor de Cristo aos poucos, e aplicando na prática, para que a gente possa realmente internalizar. E por isso que ele diz assim, trabalha continuamente para se melhorar. Porque não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer. Vive o Evangelho nas atitudes e não nas palavras. É preciso que a gente viva nas atitudes. Então reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ao cabo de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50, 80, quando formos convidados para o nosso festim, para o acontecimento da nossa vida, né, nós estaremos preparados, então, com a túnica correta, com a vestimenta ideal, com a roupa bonita para o casamento, porque nós vamos construir essa roupa, né? É uma roupa fluídica, né? Os espíritos, eles têm uma capacidade de enxergar em nós essa vestimenta. Os espíritos mais evoluídos têm uma roupa fluídica mais iluminada, e os espíritos mais apagadinhos, né, têm uma roupa fluídica mais apagadinha, conforme as obras, conforme o que entendeu da lei, conforme o que praticou, conforme o esforço, conforme o trabalho, né? E eu pedi para a inteligência artificial que fizesse para mim uma atualização desse tema para o nosso contexto, né? Então, e o que a inteligência preparou, me disse? Que hoje nós temos muita informação espiritual à disposição, mas nós temos pouca aplicação prática no nosso cotidiano, visto o que as redes sociais, o que o noticiário nos traz, né? Se nós pegarmos toda a obra de Chico Xavier e digitarmos ali no Google, obra de Chico Xavier, todos os 450 livros estão ali à disposição para que a gente leia gratuitamente. É a obra que conta como é que é o mundo espiritual em maior detalhe, né? Nos mínimos detalhes. Está à disposição de todos, sem nenhum custo, sem nenhum desprendimento. Basta o trabalho, basta a vontade, basta o querer. E aí, gastar o tempo com essas coisas boas, né? Porque fé sem obras é igual a discurso vazio, né? O mundo precisa de ações evangélicas concretas, compaixão, justiça, tolerância, amor. E ele dá um exemplo ainda, né? A inteligência artificial. Pessoas que compartilham mensagens religiosas nas redes sociais, mais espalham ódio ou preconceito nas mesmas plataformas. Nós estamos vendo, então, as redes sociais realmente repletas de ódio, preconceito. E, enfim, vocês sabem muito bem o que eu estou falando das plataformas, das redes sociais. Uma historinha bem simplesinha para que a gente compreenda, né, que não é difícil a gente
dar o primeiro passo, ou a gente fazer o que está ao alcance das nossas mãos. Não é necessário grandes recursos econômicos e nem muita coisa. Então, num bairro humilde, vivia Dona Maria, uma senhora espírita, e quando aqui diz espírita, poderia ser católica, poderia ser protestante, poderia ser hindu, porque Jesus orientou cada líder religioso desse planeta pessoalmente para que viesse e declinasse e nos ensinasse tudo que era necessário para que a gente pudesse preparar e vestir a túnica para poder participar da festa do retorno, né? Mas aqui, na historinha, era uma senhora espírita, viúva, simples, de muita fé. Todas as noites fazia orações com o seu netinho, falava de Jesus e repartia o pouco que tinha com os vizinhos. Certa manhã, soube que a vizinha Ana, mãe solteira, havia passado a noite sem comer. Dona Maria tinha apenas meio pão seco e uma banana para o café. Sem hesitar, chamou Ana e disse: minha filha, o pouco com amor vira bênção. Dividiram a comida, oraram juntas e se abraçaram chorando. Dias depois, um senhor do bairro, sensibilizado, ofereceu emprego para Ana e uma cesta básica a Dona Maria. A fé de Dona Maria era viva, atuante, transformadora. Ela não apenas dizia Senhor, Senhor, mas ela vivia o Evangelho. Uma historinha bem simples, para que a gente possa compreender que são coisas pequenas que estão ao nosso alcance. Deus coloca ao nosso alcance todos os dias alguma coisa que eu posso fazer pelo próximo, para seguir a lei principal de amar o próximo, né? Mas ainda alguém poderá pedir assim: nossa, mas e aquela história de quem não tiver com a túnica ser amarrado e ser jogado, pés e mãos, e ser jogado às trevas ulteriores, e haverá muito choro e ranger de dentes? Como? Que explicação tem para isso? Né? Daí eu vou trazer para vocês uma história bem conhecida do André Luiz, aquele personagem do Chico Xavier, aquele personagem do filme Nosso Lar, do livro Nosso Lar, né? Que enquanto esteve aqui na Terra era médico e que, apesar da sua mãe ter lhe ensinado a rezar, ter ensinado os valores evangélicos, ele escolheu, né, seguir outro caminho, né, a escolha dele. Retornando então ao mundo espiritual, depois de ter escolhido não seguir nem a lei de Deus, nem os ensinamentos do Cristo, né, estava com o seu perispírito muito comprometido, né, ele foi amarrado e jogado às trevas ulteriores. 8 anos ele ficou no umbral. Socorrido, foi levado para um hospital no mundo espiritual, foi cuidado, foi auxiliado, né, por médicos, por enfermeiros. Fez uma amizade muito boa com o enfermeiro que cuidou dele, o Lísias, né. Depois que ele entendeu que ele deveria ser útil lá no mundo espiritual, ele pensou: eu quero trabalhar aqui nesse hospital, eu sou médico. Então, ele pediu uma audiência com o ministro Clarencio, o chefe da colônia Nosso Lar. Ia lá expor que ele desejava fazer o bem, ele desejava trabalhar, né? Mas ele não tinha se preparado, ele não tinha vestido a túnica nupcial, ele ainda estava amarrado, né? Então, na audiência com o ministro Clarencio, que atendia sempre em duplas, né, uma senhora que já estava lá há muitos anos, no Nosso Lar, muito antes que ele, e que já tinha tentado uma coisa, tinha tentado outra coisa, e nada servia, nada era bom, nada prestava. Ela
ela não tinha se adaptado, não tinha gostado, né? Nada servia para aquela senhora. E o André Luiz ouvindo, né? Quando chegou a vez dele perguntar, ele pediu para trabalhar. Ele viu ali naquele momento que ele não deveria pedir para trabalhar como médico, mas mesmo assim ele pediu para trabalhar, mas o seu pensamento estava querendo trabalhar como médico. O ministro Clarencio disse a ele: olha, aqui se você quiser trabalhar, você poderá trabalhar, mas você vai ter que começar do zero, porque você não se preparou. Aqui é outra vida, você ainda está com mãos e pés atados, né? Então é nesse sentido que estamos de mãos e pés atados até o momento que nós quisermos. Nós podemos agora, nesse momento, iniciar a nossa preparação. Nós podemos ter iniciado já desde que nascemos, quando ouvimos da nossa família todos esses ensinamentos a respeito do Cristo, né? E nós podemos iniciar esse preparo quando retornarmos para a festa e percebermos que nós estamos amarrados com pés e mãos. E para finalizar, né, esse convite à reflexão. Tenho vivido como chamado ou escolhido? As minhas atitudes refletem o Evangelho de Jesus no meu dia a dia? Eu já ouvi de vários palestrantes assim: se você tiver dúvida sobre alguma coisa, pergunte como Jesus faria nessa situação, como eu devo proceder, né? O que posso transformar em mim a partir de hoje, para que eu me prepare então um pouquinho mais. Jesus sempre nos convida diariamente. Todos os dias Deus põe na nossa vida a oportunidade de estudar, de aprender, de ler, de participar de um trabalho voluntário, seja na comunidade, seja num grupo de mães, seja no centro espírita, seja em qualquer lugar. Sempre Deus nos dá a oportunidade, nós é que temos que ter olhos para ver, né? Eu sempre escutei isso, vejam quem tem olhos para ver, que está na Bíblia esse ditado, né? Ouçam quem tem ouvidos de ouvir. E eu ficava pensando, meu Deus, todo mundo tem ouvido, tá? Tem as pessoas que são surdas, tem os que são cegos, né? Mas ele não estava se referindo a isso. É quem está preparado para viver o Evangelho. Quem tem olhos para enxergar a oportunidade no dia a dia que Deus nos dá. Então cabe a nós responder, né, a esse chamado no dia a dia, com o coração e com as mãos. E para terminar mesmo, a verdadeira fé se reconhece pela caridade, pela humildade, pela tolerância e pela prática do bem. A porta estreita é a mais difícil. Lá não vai entrar uma multidão, né? Mas é aquela do trabalho, é aquela da dedicação, é aquela que vai exigir mais de nós. Mas essa aqui é a porta certa que nós temos que entrar. A fé pode mover montanhas. Então eu convido a todos mais uma vez a elevar o pensamento ao nosso Pai Maior, ao nosso amigo Jesus, aos nossos bons amigos espirituais que nos acompanhem, nos protejam, nos guardem, nos estimule a seguir o caminho mais reto, a fazer as escolhas melhores, que nos auxiliem nessa preparação para a grande festa do retorno, que possamos cada vez mais compreender e praticar os ensinamentos do Cristo. Vamos desejar, pedir saúde para todos nós, para nós mesmos, para todos os nossos familiares que ficaram lá na nossa casa, para todos os conhecidos, para todos os amigos, para todos os nossos queridos,
Mas vamos estender um pouco mais essa caridade, pedindo para aqueles que passam por algum momento, pedindo por aqueles que passam nesse momento por alguma dificuldade maior, sejam eles nos hospitais, nas casas geriátricas, nos orfanatos, nos presídios, nas guerras que infelizmente ainda temos. Roguemos por todas essas pessoas que precisam dessa energia maior e enviemos para todos esses boas energias. Roguemos também para os nossos líderes mundiais que detêm a capacidade e muitas vezes o poder de amenizar e melhorar as coisas. Roguemos aos nossos governantes, seja no âmbito do município, estado, do país, para que recebam as bênçãos divinas e que possam fazer as melhores escolhas para a coletividade e que possam também fazer as melhores escolhas para a sua própria preparação. Peçamos, enfim, por todos. Agradeçamos a vida, muita paz e muita luz a todos. Que assim seja. Agora vamos para a segunda parte do nosso trabalho, em que vocês aguardam serem chamados para o passe.